Estamos aqui no Fluxo, um podcast que fala sobre o fluxo da vida, o fluxo da odontologia. A gente te conta um pouquinho sobre o passado, o presente e o futuro, sempre com a pegada de reflexão, de uma questão mais subjetiva, que é para fazer pensar. E hoje eu estou aqui com um convidado mais do que especial, uma pessoa que eu admiro imensamente, que é o meu amigo Marcelo Lucchesi. Oi, Cecília, obrigado pelo convite. Para mim é uma grande alegria estar aqui. É uma grande satisfação participar desse podcast, posto que eu sou seu fã, posto que eu acompanho o seu trabalho, sua comunidade e vejo o que você faz e vou te falar o impacto que você trouxe também no meu projeto, em tudo assim. Então, para mim, é uma grande alegria estar aqui. Que bom, Marcelo, e que bom que a gente conseguiu conciliar para estar aqui conversando, né? Então, eu fico muito feliz. Na verdade, eu acho que é uma extensão de tantas conversas que a gente teve, né? De telefone, de meet, porque eu nunca falei com você para eu não sair mais rica ou para não sair com a cabeça fervendo. Mas isso é muito bom. E é bem isso, né? Que é aquele ditado, né? Quando duas pessoas se encontram, cada um tem um pão. Se a gente troca pão, cada um volta com um pão para casa. Mas quando duas pessoas se encontram, cada um traz uma ideia, cada um volta com duas ideias para casa. É verdade. Né? Então é bem isso. Eu acho que essa troca ela é muito produtiva. E no nosso caso, eu também. Toda vez que eu converso contigo, minha cabeça explode. Para mim é muito... Me acelera nos meus projetos, me faz repensar coisas interessantes em relação à vida, em relação à carreira, me fez repensar até o fluxo do consultório, muitas das nossas conversas. Então, é bem isso. É uma boa provocação. São boas provocações as que nós fazemos e eu sou muito grato a isso. Você tem uma coisa em comum comigo que me fez pensar, assim, uma pergunta que fez. Eu vou fazer essa pergunta para o Marcelo. Você é professor, mas você é clínico. Você podia ser só professor hoje, né? Ir para o digital, escalar no digital e focar nisso. Mas você é um professor que atende, que coloca a mão na massa. O que você acha? Você acha que o professor, para ele estar atualizado, para ele ser bom, ele precisa colocar a mão na massa? Não acho isso. Eu não acho que para você ser um bom professor, você tem que ser um bom clínico, ou para ser um bom clínico, você precisa... Eu acho que tudo tem as suas vantagens e as suas desvantagens. Vamos lá. Quando eu estou no meio dos pesquisadores, eu me sinto um pesquisador ruim. Que apesar de eu fazer pesquisa, apesar de eu publicar, o meu nível de publicação e as minhas pesquisas, que hoje estão grandes, estou fazendo uns trabalhos bem legais, estou muito feliz com essa leva de trabalhos que eu estou fazendo, tal. Mas eu não dá para comparar com um cara que está 40 horas na bancada, na pesquisa, né? A mesma coisa quando eu vou para a clínica. Eu não me sinto um clínico que consegue amparar seus pacientes da mesma forma que um clínico que está lá 40 horas por semana. Que para minimizar isso, eu montei uma equipe. Então, o meu paciente não fica desamparado. Mas não é exatamente a mesma coisa. E como pesquisador e como professor, é legal você pode dar uma aula belíssima sendo um pesquisador, você pode dar uma aula belíssima sendo clínico, você pode dar uma aula belíssima só organizando as coisas da literatura. Não há necessidade disso. Então você pode ser um excelente professor, um excelente clínico, um excelente pesquisador. Eu escolhi um caminho de ser um pouco dos três. Então, para mim, eu sei da deficiência que eu tenho em não ser puramente pesquisador, não ser puramente clínico, não ser puramente professor. Por outro lado, uma vertente alimenta a outra. Uhum. O que me faz ter visões complementares, o que eu acho que por clinicar me permite ser um pesquisador melhor, por fazer pesquisa me permite ser um professor melhor, por clinicar me permite passar a experiência. Então, assim, tudo tem a sua vantagem e a sua desvantagem. Eu optei por um caminho que eu acho, por um lado, mais trabalhoso, mais doloroso, no sentido de que requer mais, né, uma dedicação maior, mas complementar. Então não dá para eu me comparar com um cara muito bem sucedido de clínica, não dá para me comparar com um professor que se dedica à docência, não dá para me comparar com um cara que só se dedica à pesquisa. Você tem as três visões. As três visões. Você tem as três visões, eu acho que isso é interessante, eu acredito muito nisso. Talvez feito você disse, quem vai por um lado, outro, consegue mais resultado. Porque quando você faz uma coisa só, você não divide sua atenção. Sim, né? Foco, né? É foco. Por outro lado, o professor que não está no serviço, que não está no atendimento, ele acaba tendo muita consciência de conteúdo, mas ele não consegue discutir vivência, experiência. Eu acho que isso é uma coisa, você tocou num assunto, num ponto muito importante. O professor que vai para a clínica, ele tem o lado ruim do mocho no seu background. Então, algumas coisas, na teoria, são legais, mas
a experiência do cliente conta mais. Esse lado ruim que você fala de viver a dificuldade, mas você acha que isso é bom. É total, tá. Ótimo. Mas essa experiência de enfrentar o lado ruim é que te permite passar informações ou conhecimento ou condutas mais apropriadas. Não vou dizer mais apropriadas, mas de uma forma mais integral, assim, eu sei que a dor do clínico é essa. É aqui que eu tenho a minha dor como clínico, entendeu? Porque, deixa eu te dizer uma coisa, no paper tudo funciona. Sim. Você pega lá um artigo, aí fala lá de tal conduta, aí às vezes você vai colocar aquilo em prática, o paciente não adere. Sim. Aquilo é lindo. Sim. O paciente não adere, e aí, como é que você vai driblar aquela situação para ajudar ele a ter saúde? Então, eu acho que se você tem essa vivência, você vai conseguir, para o profissional ou para o clínico que está ali querendo colocar a mão na massa, entregar algo mais completo. Eu acho que sim. Eu gosto dessa visão complementar. Para mim, eu gosto... Prova que eu escolhi esse caminho. Eu acho que o fato de você clinicar, sentir as dores da clínica, as dores do mocho, as dores da gestão, te permite passar essa experiência para o aluno. O fato de você estar na pesquisa te permite criar conhecimento, né? Então, você tem um professor que é aquele divulgador de conhecimento e tem um professor que é o criador de conhecimento, né? Então, graças a Deus, acho que eu consegui ser do segundo tipo, né? O criador de conhecimento, aquele que desenvolve técnicas, que desenvolve metodologias, que desenvolve processos, produtos, enfim. E eu acho que essa facilidade vem exatamente dessa experiência nos três nichos, né? Mas ela é também dolorida nesse sentido. Você não é um atleta de ponta nas três modalidades, né? É como um cara que faz um pentatlo, um decatlo, né? Não dá para você colocar ele para disputar aquela prova sozinha, né? Então é nesse sentido que você tende a ser completo, mas não com resultados tão excepcionais quanto quem só se prepara para aquela prova específica. E aí você trouxe algo que eu acho bem interessante. Você falou assim, tem o divulgador de conteúdo, tem o criador de conteúdo. Aí eu acho que depois de um tempo, você tem quantos anos de docência? De docência, eu comecei na graduação em 2000, 26 anos. 26 anos, já fez bodas de prata, né? Então, você criou um conceito que eu acho muito legal, eu digo isso direto para você, que é do colapso bucal, da resiliência bucal, né? Eu queria discutir um pouquinho sobre isso, porque faz muito sentido para mim. Eu sou odontogeriatra. Eu vejo os pacientes, quando chegam para mim, eles têm uma vida inteira de experiências, de iatrogenia, né, de desgaste natural, de desgaste patológico. Chegam bocas destruídas, outras em fase de destruição, outras saudáveis, que bom. Mas tem muito a ver com essa questão da resiliência. A gente fala muito assim, fulano é muito resiliente, viveu experiências difíceis, perdeu o pai, perdeu o marido e levantou. Consegue superar as dificuldades, voltar ao equilíbrio. Envergou, mas não quebrou. A história do metal, né? Que você consegue dobrar e ele consegue ter memória, voltar à forma. Né? E a gente fala que ele tem resiliência, aquele material, aquele metal, aquela pessoa. Né? E eu acho muito interessante. Eu entendo que essa tua teoria explica muita coisa. Né? Conta um pouquinho dessa questão da resiliência e do colapso. Eu vou contar um pouquinho da minha trajetória, porque eu acho que daí dá para eu responder melhor. Eu sou um cara que eu falo que a oclusão me escolheu. Se você já assistiu aquele discurso do Steve Jobs como paraninfo em Stanford. Maravilhoso. Que ele fala do connecting the dots, né? Conectando os pontos. Se eu pegar a minha carreira, Cecília, quando fui para o Centrinho, o meu mentor foi, apesar de eu estar na prótese, e fui muito bem acolhido pelo João Henrique, que era o coordenador da prótese na época, pelo Celso Serigato, que era o coordenador. Mas o meu mentor, com quem eu pesquisei e tal, foi um professor da fisiologia. Então, eu tive uma formação forte em fisiologia. Professor Alceu Sérgio Trindade Júnior, que é um professor fantástico. Ele era um professor de cursinho, então ele tinha uma didática fantástica, era um professor fantástico, eu aprendi muito com ele, me inspirei muito nele. Trabalhei muito com ele. Então, tem uma formação de fisiologia muito enraizada. Minhas pesquisas foram lá, eu ficava muito tempo no laboratório de fisiologia, fazendo prótese. Porque o que eu gostava era da dor. E nessa época, para fazer dor, você ia para prótese ou você ia para cirurgia. Porque tinha uma relação entre dor e oclusão. Quem melhor trabalha a oclusão é a prótese. Então, era esse o caminho. Quando eu fui fazer meu doutoramento, meu orientador de doutorado, o Stegum, ele falou assim, eu não entendo disso daí, então nós vamos fazer uma outra tese. E eu fui para o laboratório de ensaio de materiais. A minha tese foi em materiais. Fui estudar prótese, fui fazer ensaio de materiais. Fui estudar mecânica, essas coisas todas.
Quando eu entro na Mandic, quem me leva para a Mandic é o professor Milton Miranda, que é um baita reabilitador. O professor Milton me adota. Então, eu tive um pai dentro da reabilitação, que é um cara... Teu pai é dentista? Meu pai é dentista. Meu pai é grande inspiração, nem vou falar. O Dr. Milton me adota. Então, eu já era um cara da prótese a vida inteira, mas eu fico muito encostado no Milton Miranda. Aprendo demais. Fiquei muito tempo como número 2 da equipe dele. Em 2005, eu sou convidado para coordenar um laboratório de elementos finitos. Mecânica pura. Por que eu falo que a oclusão me escolheu? O que é oclusão? Na minha visão, a oclusão é fisiologia e mecânica. Juntos. E a aplicação disso maior na reabilitação. Então, você percebe que todos os pontos me levaram para isso. E isso, Cecília, me fez ter uma visão muito aprofundada de oclusão, estudo muito oclusão, estudei muito oclusão, fui procurar novas filosofias, fui estudar com o professor Slavicek lá em Viena, enfim. Um cara que para mim é uma baita referência à oclusão é o Eduardo Miyashita, com quem eu converso bastante, troco muita figurinha. Então, eu tenho uma visão da reabilitação muito focada na mecânica. E, para mim, as raízes eram mecânicas, né? E eu sempre fiz uma documentação mais forte. Eu sempre fui um bom documentador. Quando eu criei um sistema para um fluxo, um workflow de reabilitação, que virou uma startup, que não decolou, porque eu entendi, quando ela virou uma startup, que eu tinha uma barreira de entrada, eu recolhi, mas eu usei ela o tempo todo. Então, eu tenho uma documentação muito sistematizada. E o fato de eu ter consultório me permitiu entender casos de pacientes que eu tinha certeza que a boca ia colapsar, e não colapsaram. Então, quando o paciente chegava para mim e falava, cara, pelo amor de Deus, tem que fazer isso. O cara fazia nada. Voltava dali 1 ano, 2 anos, 3 anos, e a boca estava lá. Estável. Tinha boca, Cecília, que você fala assim, essa boca aqui, tranquilo. Voltava dali 1 ano, a boca estava deteriorada. Falei, caramba, aonde que está o... E aí, você começa a sistematizar. E assumir algumas responsabilidades. Assumir os seus fracassos. Por que essa boca que colapsou na minha mão colapsou? O que é que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado? Aonde que está o gap? E por eu ter uma documentação muito extensa dos meus casos, e aí tem uma vantagem interessante em relação a isso. Porque quando você vai fazer pesquisa, você sabe que uma das coisas mais difíceis é calibrar. Então eu tenho uma documentação extensa feita por um único examinador, calibrado. Porque sim, tem a calibração dele mesmo. Informação nisso. Aquela montanha de casos e comecei a ver aonde que pode ter sido o problema. Isso me permitiu ter uma visão de, a partir disso, e a minha facilidade em sistematizar os processos, comecei a desenhar como que isso ocorria. Quais são os fatores, o peso de cada fator, onde que isso entrava, tal. E isso me deu uma clareza para entender o processo. Aí que surge o conceito da resiliência. Porque, na verdade, se você pegar o conceito do colapso bucal, ele é centrado na estrutura dentária e periodontal. E eu vou chamar a estrutura dentária e periodontal só de estrutura dentária, só para facilitar. Então, quando eu estiver falando de estrutura dentária, eu estou falando dente e periodonto. O foco é estrutura dentária. Certo. Tá? O que é que tira, o que é que destrói a estrutura dentária? Só 3 fatores, Cecília. Ou é bactéria, ou é força, por fadiga. Mecânica. Ou é ácido. Então, se eu controlar fator mecânico, químico e biológico, eu não perco estrutura dentária. É simples. Super simples. É simples, mas não é fácil. Não. E aí a gente vai entender. Por que não é tão simples assim? Porque uma coisa sou eu controlar fatores químicos, mecânicos e biológicos. Outra coisa é quando eu lido com um super agressor mecânico, ou um super agressor químico, ou um super agressor biológico. Então, há uma flutuação. O fator etiológico é o mesmo, mas há uma flutuação ao longo da vida, porque o peso, em alguns momentos, ele é muito desproporcional. E aí que vem o colapso. E, portanto, daí que vem a resiliência. O objetivo, hoje, eu falo há um tempo, o objetivo não é fazer uma reabilitação oral. É promover uma reabilitação resiliente. E que dure. Que dure, longeva. Então, o objetivo é você criar sistemas resilientes. Quer reabilitando, quer mantendo, quer com pequenas intervenções, quer monitorando. Mas o objetivo é você trabalhar com sistemas resilientes.
E você entende isso a partir do momento que você entende o que quebra essa resiliência. O que faz essa boca que está estável, de repente, deteriorar. E quando eu deterioro, o que faz? Como é que eu posso fazer para reverter essa deterioração? É nesse sentido. Então, não sei se eu consegui responder a pergunta, mas eu quis contar essa trajetória para entender o conceito, porque ele não nasce assim... Você não estava de bobeira, sonhei, né? E fez assim, meu Deus, o que é que eu vou inventar hoje para aparecer? Eu vou inventar o colapso, vou colapsar a odontologia. Não foi por aí, né? Tem longe. Toda uma história, né? Com muita história, que bom. Né? E acho que nesse processo, inclusive idas e vindas, de você rever o conceito, de construir o conceito, isso é muito legal. Aí você falou dos fatores físicos, mecânicos, químicos e biológicos, né? Isso. Eu tenho fatores mais intensos, fatores que podem ser menos agressivos, mas eu queria discutir contigo o papel da saliva. Cara, a saliva, na minha concepção e dentro do conceito, por consequência, ela é o grande moderador da boca. Se a gente for desenhar o colapso, a saliva é o grande protetor. Então, se eu não tenho saliva, o que a gente chama, né, Cecília, de saliva ineficaz, né, quando ela não consegue proteger a boca da maneira suficiente, potencializa todos os fatores etiológicos. A gente fala, Marcelo, que uma boca sem saliva é como um motor sem óleo. As peças batem, as engrenagens... Elas entram em sobrecarga. Sim. E é mais ou menos isso que acontece, Perfeito. Essa analogia é perfeita. Eu vou usar porque essa analogia é perfeita. Então, assim, algumas coisas eu tenho uma certa clareza. A saliva é o grande moderador. E a mecânica, a oclusão, é o grande acelerador. Então, isso que eu vou falar não é uma regra, mas acontece com mais frequência, vamos dizer assim. O início do processo do colapso, se a gente pensar do colapso como um processo de deterioração, o início do processo ele raramente é mecânico. Ele está mais relacionado à bactéria e muito relacionado à saliva, né? A fator químico, mas aí saliva envolvendo tanto a bactéria quanto o fator químico. A perda de estrutura, ela diminui a resistência do sistema. E a hora que um sistema menos resiliente, menos resistente, a mecânica é o grande acelerador do processo. Prova é que na literatura existe o termo colapso oclusal. Mas não existe o termo colapso bucal. Porque o colapso, uma boca colapsada, ela mecanicamente está totalmente desestruturada. Então o termo colapso oclusal ele faz todo sentido, mas ele não responde a todas as bocas. Daí o termo colapso bucal. Porque eu posso ter bocas colapsadas com todos os dentes na boca. E aí o fator mecânico não é um fator preponderante e não foi. Deu para entender? A gente vê o paciente que ele tem um bruxismo isolado, ele até tem um desgaste, mas muitas vezes ele tem uma oclusão funcional, apesar de desgastada, né? Uma oclusão funcional, tem estabilidade, mas quando eu somo doença periodontal com bruxismo, eu já vi paciente tirar dente da boca com a mão. Sim. Dentro do conceito, eu classifico as bocas, do ponto de vista de oclusão, em dois grandes grupos. As bocas mecanicamente protetivas, que mecanicamente são adequadas, elas são estáveis, elas têm mecanismos de proteção intrínsecos. E sistemas mecanicamente desfavoráveis. São bocas que não têm capacidade, que não têm uma grande capacidade de se proteger, que são as maloclusões. Entendeu? Então, para eu ter uma boca mecanicamente protetiva ou adequada, eu preciso ter uma posição mandibular estável. Eu preciso ter contatos dentários estáveis e preciso ter vias de escape quando da pancada, quando do bruxismo, quando do ranger do dente, que nós chamamos de guias de desoclusão efetivas. Quando eu tenho isso, eu tenho um sistema muito mais defensável, um sistema muito mais protegido. Mas isso não significa que ele não vai ter problema. Quando é gerado dano nesse sistema, e, por exemplo, eu perco um dente por qualquer razão, bacteriana, enfim, o sistema se desorganiza, toda essa proteção deixa de existir. E essa adaptação, porque o sistema é um sistema que se reinventa o tempo todo, essa é a grande mágica do sistema mastigatório, estomatognático, ele se reinventa o tempo todo,
Não necessariamente essa reinvenção, essa adaptação, ela é benéfica. Muitas vezes essa adaptação ela é benéfica por um lado, mas ela gera outros problemas até piores por outro lado, em longo prazo. Essa adaptação ela pode transformar um sistema mecanicamente adequado, e normalmente transforma, em um sistema mecanicamente desfavorável. E aí entra o rolo compressor, o efeito bola de neve. Uma vez você falou para mim que uma boca com a saliva ineficaz, né? Que seria o quê? Um fluxo salivar reduzido, uma capacidade de tampão prejudicada, uma saliva sem viscosidade, porque a viscosidade ela tem um papel, né? Mas uma saliva ineficaz. Você falou assim, Cecília, um agressor qualquer, digamos, sacarose, o açúcar da dieta, né? Ou um bruxismo, ele se torna um superagressor. Eu nunca esqueci. Ele se torna um superagressor. É isso. Os fatores potencializadores, que são a saliva ineficaz, o bruxismo agressivo, que é um termo que também não existe na literatura, né? Se nós pegarmos o consenso de bruxismo, que saiu agora em 2025, ele coloca que o bruxismo pode ser um fator de risco, um fator de proteção ou um fator neutro. Né? Então, dentro dessa classificação, o bruxismo agressivo é o bruxismo que gera risco, que gera dano. O bruxismo agressivo, o tabagismo eletrônico e a saliva ineficaz, eles são classificados dentro do conceito com fatores potencializadores. Aqueles que transformam um fator etiológico num superagressor. Né? E a saliva, por isso que eu falo que a saliva é o grande moderador, porque desses parâmetros, desses fatores, a saliva é isso. Quer dizer, a sacarose, o ácido que nunca fez mal, porque eu sempre tomei uma Coca-Cola, tal, sempre de boa, tal, nunca tive problema. Mas se eu estou com uma hipossalivação, o efeito danoso da Coca-Cola passa a ser multiplicado. Né? Então, por isso que a saliva é o grande moderador. E isso impactou muito na mudança de estratégia clínica minha. Conta um pouquinho como que esse conceito do colapso modificou sua atuação como clínico e como professor. Eu já trabalhava dentro de um framework que chamava DPR, que foi a startup que eu te falei, que era um framework que eu usei para todos os casos. O DPR surge para ser um framework para reabilitação oral. Ele é um algoritmo que facilita a tomada de decisão, direciona a tomada de decisão em reabilitação oral. Ele surge para isso. O professor Slavicek, eu conversando com ele, falou assim, usa para tudo. Cara, se alguém me deu um conselho bom nessa vida, o professor Slavicek com esse conselho, e eu comecei a usar para todos os casos. E aí você começa, no DPR, os fatores potencializadores, ele chamava de fatores complicadores. São aqueles que complicavam a vida durante a reabilitação ou após. Ele tinha um outro nome no DPR. Entendendo isso, entendendo esse processo, olhando para o passado agora, vamos ver o filme de trás para frente, muitos casos que eu tinha o fator mecânico como principal fator, revisitando esses casos, eu falei, aqui o problema maior foi a saliva, aqui o problema maior foi químico. E isso me fez redesenhar a minha rotina clínica. A minha coleta de dados sempre foi uma coleta de dados completa, mas, por exemplo, a saliva ela não era abordada. Então, depois que nós conversamos, tal, que você me orientou, hoje, na coleta de dados, entra dados de saliva. E se eu entendo que a saliva é o grande moderador, se eu tenho que fazer uma crítica ao DPR, e com toda a gratidão que eu tenho ao DPR, que foi quem me trouxe até aqui, é que ele era um sistema que não dava devida atenção à saliva. Nós detectávamos erosão, mas assim, eu não tinha a saliva como indexador parametrizado. Isso, e aí eu falo, você me inspirou e me orientou para ter uma melhora muito grande nisso daí. E a partir das nossas conversas, eu revisitei os casos. Porque a vantagem de eu ter os casos muito bem documentados e criados templates que me permitem uma visualização rápida de tudo, e aí me permite fazer pesquisas rápidas, né? Me permitiu entender o fator da saliva como um grande moderador. Isso muda a minha estratégia de coleta de dados, isso muda o framework. Dentro do conceito do colapso bucal, qual foi o grande bloqueador, a grande barreira de entrada do DPR? A coleta de dados. O dentista não gosta de coletar dado. Acha que é perda de tempo. A gente não foi educado para isso. E o modelo de negócio também da área de saúde, no geral, Cecília, ele é contra o paciente. Porque nenhum profissional é remunerado por diagnóstico. Todo profissional é remunerado por procedimento. É assim que o modelo de saúde funciona.
Você não vende diagnóstico, você vende a consulta. Criou-se uma forma de vender diagnóstico vendendo consulta, mas ninguém vende diagnóstico. E o que é mais importante para o paciente? O diagnóstico. Eu não falei que na minha formação eu fui para dor e coordenei uma especialização de dor por 8 anos. Coordenei o ambulatório de dor da Mandic por 8 anos. Até o Sérgio Guimarães ir para a Mandic. Para minha graça, porque daí eu fui para a prótese né, então para mim foi excelente ele ter ido lá e sempre foi muito querido comigo, né? Sou muito grato ao Sérgio, trabalhei com ele um tempo, trocamos muita figurinha e tal. Fiz bastante pesquisa de dor. E isso me ensinou que o mais importante de tudo é o diagnóstico. Quando eu vou tratar, e eu faço dor no consultório, e quando eu vou tratar um paciente de dor que já passou por outros profissionais, eles começam a contar as coisas e falam assim, mas que diagnóstico você tem? Não, isso é contra o paciente. Então, o modelo de negócio é contra o paciente. Você até falou, o mais importante é o diagnóstico, mas, em geral, o paciente não sabe disso. Não sabe, porque ele nunca recebeu esse diagnóstico. Uma das pesquisas que foi feita lá uma das pesquisas que o Sérgio orientou, ele chamou de via crucis do paciente. Então, os pacientes chegavam para tratamento, por que profissionais que ele tinha passado? Por quantos profissionais que ele tinha passado e quais as especialidades desses profissionais? Isso na dor orofacial. Na dor orofacial. Na litose, isso é muito comum. A pessoa passar por otorrino, por gastro, por reumato, por vários profissionais e por dentistas, e eles dizerem você não tem nada, ou o que você tem não é da minha área. E aí passa para o outro. Mas isso está correto. Se não é da minha área, eu preciso encaminhar para alguém da área e tal. E eu, como profissional, quando eu vou para a dor, por exemplo, algumas dores elas não são da alçada do dentista. As dores neuropáticas, por exemplo, que vai tratar o neuro. O neurologista. Então, quando chega um paciente com uma dor difícil, eu falo assim, o meu papel aqui é entender, é diagnosticar essa dor, entender se essa dor tem uma origem bucodentária ou músculo-esquelética, da musculatura mastigatória. Se não for dessa origem, ela não é minha. Você vai para um reumato, vai para um neuro, alguma coisa nesse sentido. Então está certo nesse sentido. Mas o paciente normalmente não tem um diagnóstico, porque o modelo de negócio é contra isso. Uhum. Você ganha muito mais dinheiro fazendo 10 facetas de resina do que fazendo um diagnóstico. Então, qual a forma de eu ser remunerado para fazer um diagnóstico? A gente vende consulta. Quando, na verdade... Então, existe um framework. E o que eu fiz no conceito do colapso bucal? Eu renomeei o DPR para ORPS. ORPS significa Oral Resilience Protective System. Sistema de proteção para bocas resilientes. Que, na verdade, é um framework que engloba uma coleta de dados padronizada, automatizada, simplificada em relação ao DPR. Com esses dados colhidos, e eu sempre falo, o objetivo da coleta de dados é levar a boca para a bancada. É trabalhar no paciente sem ele estar lá. Uhum. A partir da coleta de dados, interpretar esses dados. A partir da interpretação, estabelecer todos os diagnósticos, e aí faz a diferença. É o diagnóstico completo que a gente fala, né? Não é parcial. Todos os diagnósticos. ClaでDepois de eu ter estabelecido todos os diagnósticos, classificar a boca, classificar o status bucal. Eu criei uma classificação. Uhum. E cada classificação tem uma estratégia terapêutica. Isso tudo tem que estar automatizado. É nisso que eu estou trabalhando nesse momento, nessa automatização. Você tem uma visão científica invejável, eu não gosto dessa palavra, deixa eu retomar. Você tem uma visão científica inspiradora, né? Mas é verdade, porque a gente que é dentista, o profissional de saúde, na verdade, ele não recebe na sua educação clássica, nem na graduação, nem na especialização, essa visão de métricas, de indicadores. Isso é uma coisa muito do estatístico, do matemático, né? Meu marido é engenheiro e a gente conversa muito. Eu digo, meu Deus, como a gente tinha que pensar um pouquinho como engenheiro. E eu sempre tive uma luta com os meus alunos e com a minha prática de ter indicadores reais, indicadores reprodutíveis. Isso faz toda a diferença. Né? Faz toda a diferença. E quando eu comecei a conversar com você, eu digo, gente, eu não tinha encontrado uma pessoa que tivesse uma visão parecida com a minha em relação... Por mais que você esteja falando de questões oclusais, né? de questões mais focadas na prótese, e hoje eu esteja muito focada na questão da saliva, da halitose, mas a gente tem indicadores. Mas é engraçado, porque a hora que surge o conceito, né, e o DPR vem disso também, porque o DPR foi criado para casos de alta complexidade. Mas eu passei a aplicar em todos os casos.
Se eu chegasse lá no meu consultório para fazer uma classe 1, eu aplicava o DPR completo. Isso me permitiu fazer ótimos diagnósticos. Me permitiu enxergar coisas que eu não enxergaria. Então, hoje, eu trato muito mais casos de não reabilitação do que de reabilitação. E se você tem categorias que você criou e a pessoa está numa classe, na hora que você reavalia, isso está registrado no prontuário. Sim. Aí você reavalia aquele indivíduo daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, e ele vai para outra classe. Você tem uma noção se ele está tendo melhora, estabilidade ou se ele está tendo piora. Perfeito. Né? Porque a gente confiar na nossa percepção depende até do humor. Sim. Eu falo isso direto. Sim, total. Né? Eu dou um exemplo, Marcelo. Vamos lá. Tô aqui, dormi que nem uma rainha, tomei um café da manhã no hotel, quando acordei já fiz minha atividade física, fiz uma massagem, né? Tomei um banho e tá aquele dia bacana, tá tudo legal. Tive uma noite ótima na véspera, tomei um vinho. Você acorda bem. Você vê uma boca que tá pior, mas você tá tão feliz aquele dia que você vai olhar, você vai, mas não tá tão ruim assim. Sim. Aí você teve um dia de cão. O filho adolescente já começou enchendo o saco, pedindo pix, né? Revoltado. E aí foi fazer o ovo, quebrou o ovo, tudo tá dando errado. Aí você vê uma boca que tá estável. Mas você tá tão de mal com a vida, porque todo mundo tem dia de mal Sim. com a vida, que você olha para ali e você vai achar que o paciente piorou. Porque tá melhor, tá pior, depende até do senso de humor da gente. Tudo, como eu falei, eu trabalhei muito com dor. Você imagina você fazer exame de palpação num dia bom e num dia com raiva. O dia que o raio você vai empurrar, nossa senhora. Então, quer dizer, eu com toda a experiência que tenho, eu vou palpar, eu tenho a balancinha do meu lado ali. Para calibrar a força. Para calibrar, porque o humor varia, o seu cansaço varia, tudo varia. Então você tem que calibrar ali na hora. Senão você vai chegar e colocar 50 quilos de força. E no outro dia você vai colocar 500 gramas. Então isso que você falou faz todo sentido. E eu falo, Cecília, que o melhor diagnóstico que existe é o filme. O que é o filme? O filme é uma coleção de fotografias. Então, a orientação que eu dou, e é como eu faço, quando você chega para mim e eu tenho o primeiro contato com você, eu tenho uma fotografia da sua boca. E nessa fotografia eu vou encontrar muitos problemas. A questão é, quais desses problemas estão em atividade? E quais são cicatrizes? Tudo bem, a gente consegue parametrizar, mas, na dúvida, eu não intervenho. Acompanha. Eu acompanho. E o que é o filme? É uma coleção de fotografias. Quando você volta daqui 6 meses ou daqui 1 ano, eu tenho uma outra fotografia. E aí agora eu consigo subtrair a fotografia que eu tirei à meia-noite da fotografia que eu tirei às 2 da manhã. E eu consigo... E se eu fizer uma fotografia à meia-noite, à 1 da manhã, às 2 da manhã, às 3 da manhã, às 4 da manhã, eu consigo falar se a festa foi boa ou não. Que é a lógica de um programa de manutenção periódica. Sem dúvida. Você acompanha um paciente, se o paciente está trocando de dentista o tempo todo, ele vai perder essa possibilidade, né, de ser avaliado com esse olho, caso esse profissional também tenha indicadores claros. Isso é uma briga que, nossa... E corre o risco de ter mais sobretratamento. Sim, a gente sabe que a troca... As pesquisas mostram que o troca-troca de profissional gera sobretratamento, né? E é uma briga que eu digo que a gente tem de divulgar informação, é justamente que os alunos de graduação e os dentistas que estão no serviço, que eles tenham indicadores periodontais, que eles tenham indicadores oclusais, que a saliva possa ser um indicador. Quanto é o fluxo desse paciente? Qual é o pH? Porque isso, eu trabalho numa equipe. Sim. Nós somos 7 dentistas. Se eu avalio aquele paciente, e Cláudia, que é uma dentista da minha equipe, avaliou na mesma ótica e está no prontuário, eu não preciso nem falar com ela, está ali registrado. Porque vocês duas têm parâmetros objetivos calibrados. Exatamente. Pronto. É isso. E o ORPS, ele engloba, tem que englobar saliva, tem que englobar quantidade de estrutura dentária, posto que é o centro do conceito. Tem que englobar se tem dano ativo ou não. Porque se a minha boca está sendo agredida agora, Cecília, eu tenho que intervir agora. Tenho que intervir ontem. Eu tenho que reverter essa agressão. O que você fala? É uma lesão ou é uma cicatriz? É isso. A lesão está sendo agredida nesse momento. A cicatriz foi agredida há 2 anos atrás. Uhum. E se a boca estiver em homeostase, em equilíbrio, se eu intervir na cicatriz, eu estou
gerando um malefício para aquela boca. Porque eu estou alterando algo que está estabilizado. Então é fundamental eu entender se a agressão está sendo feita agora, está ocorrendo agora, ou se é uma cicatriz. E na dúvida, eu monitoro com um tempo de intervalo menor. Por isso que na classificação ela é biaxial. Eu tenho um eixo centrado na estrutura e um eixo centrado na agressão. Então a estrutura, ao longo da vida, ela só vai piorar. Eu só vou perder. Perder estrutura é fisiológico. Natural. É natural. É fisiológico. Por quê? Porque do ponto de vista mecânico, se eu pegar somente o fator mecânico, eu perco estrutura por fadiga. E fadiga ocorre por ciclos repetitivos de tensão e deformação. Que nada mais é do que o uso. Eu sou odontogeriatra. Um camarada que está há 70, 80 anos mastigando. É natural que eu tenha um certo desgaste oclusal, um afinamento de esmalte, um afinamento do periodonto, uma retração fisiológica, porque a realidade é que a gengiva retrai naturalmente, especialmente em pessoas com o perfil de um periodonto mais delgado. Mas quando eu tenho uma agressão, tudo isso vai ser mais intenso. Eu acho que isso é a base. É a base. Então, por exemplo, você vai ter perda de estrutura ao longo do tempo. A questão é, essa perda de estrutura, ela é compatível com a idade do paciente? Uma das atividades que eu faço quando eu dou aula, tal, eu mostro duas bocas. A boca A tem patologias oclusais. A boca B tem mais patologias oclusais que a boca A. Uhum. E pergunto, qual das duas bocas está pior? Todo mundo tende a falar que a boca B está pior, porque tem mais patologias oclusais. Mas essa boca é de um menino de 22 anos. E essa boca é de um paciente de 68. Essa boca está absurdamente melhor do que essa. Então nós temos que entender que a idade cronológica, o fator tempo, ele é primordial quando eu avalio o fator mecânico. Porque se eu tenho um efeito cumulativo, é encher a garrafa por conta-gotas. Todo dia eu vou botar uma gotinha lá. Então, ao longo dos anos, é normal que uma garrafa extravase um pouco. Eu vou ter patologias oclusais. A questão é, elas estão estacionadas? Estão em atividade? Elas são compatíveis com a idade do paciente? Então, são essas coisas que a partir da documentação, da vivência e da inquietação, que me permitiu estruturar tudo isso. Entendeu? E você vê que é absurdamente convergente com o que você faz. Porque, na verdade, no fundo, Cecília, nós somos cuidadores de pessoas. Uhum. E nós fomos para a área da saúde para cuidar de pessoas. No fundo é isso. Nós estamos indexando uma forma de melhor cuidar das pessoas. De cuidar das pessoas de uma forma mais... Cuidar com qualidade, de cuidar com critério. E portanto, gerar uma eficiência nisso. Uhum. Mas tudo se resume a cuidar e conectar com pessoas. Quem foi para a área da saúde, basicamente é isso. Quem percebe que não tem isso, vai continuar na área da saúde em outras áreas. Vai para patologia, vai para radiologia, e fazem um trabalho belíssimo e complementar, fundamental, que nos ajuda muito. Mas quem está na linha de frente... Precisa gostar de gente. Precisa gostar de gente. E a maioria esmagadora não gosta, ama. É bonito de ver. Então, às vezes, é só botar a ferramenta certa. Eu vejo muito isso. Eu vejo muitos dentistas que às vezes que tem uma aptidão, que tem todas as ferramentas, soft skills, mas que às vezes falta o framework correto, alguma coisa nesse sentido. Por isso que eu sou tão apaixonado pelo conceito do colapso. Você é um apaixonado pela odontologia, é visível, né? Mais de 30 anos de atuação e essa paixão realmente, o brilho no olho. Isso é do meu pai. Né? Isso é do meu pai, por isso que eu não gosto de falar. Um brilho no olho, assim, legal, gostoso de ver. Eu acho que isso faz um professor interessante, um clínico legal, né? E aí eu queria discutir com você, assim, 2026. A gente está aqui em 2026. Algumas coisas que você vê que, se você pudesse, você mudaria na odontologia, na atuação do dentista, ou que você pensa assim, no futuro, eu vejo que isso está se esvaindo, mas eu queria que isso não mudasse, eu queria que essa base ficasse. O que é que você pensa sobre isso? Em termos odontológicos, eu acho difícil falar o que eu mudaria, porque é tão amplo, é tão, né, a visão é tão... É humanamente impossível a gente entender toda a complexidade das muitas abordagens, das muitas coisas. Eu vejo a odontologia com muito bons olhos e com um futuro muito proeminente. Assim. Eu acho que se o objetivo é cuidar de pessoas, eu acho que a gente, em curto espaço de tempo, vai ter uma melhora absurda. Então, é muito comum chegar paciente para mim e falar assim, mas nunca ninguém fez isso. Ou, cara, mas...
Se você viesse tratar comigo há 10 anos atrás, também não ia... Deu para entender? É muito conceito que eu tenho hoje, eu não tinha 10 anos atrás, não tinha 15 anos atrás, não tinha 20 anos atrás, não tinha 5 anos atrás. Então, assim, a ciência caminha e os profissionais aprendem com o tempo. O que foi feito na sua boca foi feito da melhor forma possível à luz do conhecimento da época. Com a ferramenta que se Com tinha. a ferramenta que se tinha. Eu coloquei aparelho aos 16 anos de idade e recoloquei aos 48. O cara que colocou o aparelho em mim aos 16 anos de idade, o Dr. Frias, fez um trabalho absurdamente magnífico. Cecília, impressionante o trabalho dele. Ele fez um trabalho maravilhoso, conseguiu um resultado surreal, à luz do conhecimento da época. Eu sou muito grato. Aos 48 anos eu entendi que a minha boca estava mecanicamente desfavorável, a partir de critérios que eu não conhecia. Que eu fui conhecer bem depois. Tem muita coisa que eu ensinei que hoje eu faço bem diferente. Não é que eu fazia, além de fazer, eu ensinava. Então, assim, eu vejo que essa evolução está cada vez mais rápida, cada vez melhor. E aí é importante ter algum curador que consiga filtrar todas essas informações de uma forma adequada. E aí eu acho que o trabalho que você faz, por exemplo, com a sua comunidade é sensacional, porque você é uma curadora por natureza e consegue filtrar. Porque para o clínico, hoje, o grande desafio não é obter informação, é qual informação é adequada. Acompanhar o ritmo frenético de produção de informação, o que é impossível. Impossível. Né? A grande importância de ter um mentor, de você ter um professor ali que vai compilar, que vai direcionar. Porque imagina um clínico que faz várias especialidades, nem todo mundo é especialista. Sim. Né? Então, eu acho que isso é relevante e é uma preocupação que eu tenho qual a qualidade das pessoas que a gente está seguindo. Falando aqui de redes sociais. É isso. Né? Isso. Porque as redes sociais, elas são muito favoráveis. Perfeito. Né? A pandemia trouxe um galope nesse sentido, né? De lives, de a gente conseguir ter voz, né? De você estar seguindo, você estar em Campinas e você poder estar também me acompanhando em Natal, ou acompanhando uma pessoa do Rio Grande do Sul, no Pará. Isso é incrível. Da Suécia, dos Estados Unidos, do Sim, Japão, da China. De fora, a gente perdeu a barreira geográfica. Isso é maravilhoso. Total. Né? Porque quantas vezes a gente precisou fazer viagens longas, onerosas, cansativas para obter uma informação. Então, as redes sociais, elas foram maravilhosas. Por outro lado, pessoas que não têm capacidade, qualidade, ética e caráter, né? Elas, às vezes, ganham voz e tá o povo batendo palma, passando pano para aquela pessoa. Então, eu acho assim, a gente precisa ter muito critério. Né? Uma das preocupações que eu tenho com a odontologia é essa, sabe? Mas isso é com tudo. O Garofalo fala uma frase que eu acho sensacional. Fala assim, escolha bem seus ídolos. E na odontologia ou na medicina, enfim, isso vale para todas as áreas da vida. Escolha bem seus ídolos. Eu tive uma experiência, uns anos atrás, os alunos... Isso foi antes da pandemia. Chegou uma turma de especialização para mim, nós estamos falando de meninos recém-formados. E os meninos chegaram para mim e falaram, professor, você conhece fulano de tal? Eu falei, não conheço. Você conhece fulano de tal? Não conheço. Conhece fulano de tal? Isso eu conheço. Tal. Porque a gente que dá palestra, Cecília, você conhece, tem uma galera... Cruza com as pessoas, né? Tal. Isso eu conheço. Você conhece fulano? Isso eu conheço. Isso aqui eu não conheço. Tá? E aí eu entrei num mundo que eu não... Cara, então essa galera era influenciada por um pessoal que eu não conhecia. Uhum. Passado 2 anos, meu curso é de 3 anos. Passado 2 anos e pouco, os meninos vieram conversar comigo. Falei, professor, eu queria saber quem que eu tenho que seguir. Eu falei, como assim? Não, porque esse aqui que eu seguia, que era né? Já vi que não funciona. Esse eu já vi que não funciona. Mas esses meninos, de uma certa forma, estavam tendo uma curadoria. Eles estavam ali debaixo da minha asa, né? Da asa da minha equipe, não da minha asa, mas da asa da minha equipe, que é uma equipe muito competente. Então, assim, eles tinham uma certa curadoria. Então, em alguns momentos, eles tinham um senso... Eu via uma coisa, eu discutia com o professor da equipe e tal, e via... criticamente se aquilo que ele tinha visto era adequado, não era adequado, essas coisas todas. Aí também a importância de você ter equipes bem montadas, né? E isso é muito válido e é cada vez mais válido. Quem você vai seguir? Quem vai ser o seu curador? Porque se você não tem um preparo científico, você vai consumir informações não tão desejáveis para a longevidade do seu negócio, para a longevidade das bocas dos seus pacientes. E quando eu falo nas bocas dos seus pacientes, eu ilustro com a boca do meu sobrinho de 20 anos. Essa boca, ela tem que durar a vida inteira. Se ela não durar a vida inteira, a culpa é minha.
Desde o adulto jovem, ele está na minha mão. Deu para entender? Então, quando eu falo isso, eu estou falando do meu afilhado, estou falando do meu sobrinho, do meu filho, é dessa galera que eu estou falando. Você tem que olhar o teu cliente como teu filho, como teu sobrinho. Aquele artigo do teste da filha é sensacional. É que fala assim, você faria isso na boca da sua filha? Ia facetar tudo? Pergunta isso pro faceteiro, né? Você faz isso na boca da sua filha? Esse teste da sua filha, da sua mãe, ele faz toda a diferença. Logicamente, desde que você se dê bem com a sua filha, desde que você se dê bem com a sua mãe, né? Ainda assim, você pode até estar em conflito e você vai pensar 2 vezes no que é que você vai fazer. Mas é um teste muito válido, muito adequado, né? Isso vale para a curadoria. Então, assim, eu vejo que mais do que nunca a curadoria ela é importante. E nessa época de explosão das inteligências artificiais, Cecília, mais ainda. Pois é, você falou de inteligência artificial. Vamos falar um pouquinho de futuro? Vamos. O que é que você projeta para o futuro da odontologia? Eu projeto diagnósticos automatizados, eu projeto procedimentos mais robotizados e uma conexão humana mais intensa. Apesar da inteligência artificial, da automatização. Potencializada pela inteligência artificial. Porque eu adorei o que você falou, porque tem uma visão que o dentista está ficando com medo da inteligência artificial, como se ela fosse competir, tirar o lugar dele. Mas vai tirar. Vai tirar o lugar de algumas atividades que ele está gastando energia, que ele podia estar direcionando, se ele souber usar com inteligência. Se ele não souber usar com inteligência, vai passar como um rolo compressor em cima dele. Mas vai tirar, especialmente do dentista, que só é um executor de coisas automatizadas. De tarefas, de condutas automatizadas, protocoladas, Exatamente. Não individualizadas, Exatamente. né? O protocolo ele é fundamental. Claro. Ele é um fundamental. guia, É um uma guia. diretriz. Você tem que ser processual, mas o tratamento é individual. O diagnóstico é individual. Então, assim, se você não estiver preparado para isso, você vai ser comido pela máquina. Quem não entender isso está fadado ao fracasso. Eu acho que sim. Mas eu vejo uma odontologia muito mais competente, muito mais humanizada, muito mais... Porque eu não vou precisar gastar tempo fazendo coisas desnecessárias, que a inteligência artificial vai fazer, e posso gastar muito mais tempo me conectando e entendendo a complexidade de cada indivíduo. Orientando, entendendo a complexidade, individualizando, motivando, monitorando. Conectando. Que legal. Eu vejo dessa forma. Eu vejo a odontologia do futuro com muito bons olhos. Com muito bons olhos. Eu sou um otimista por natureza. Eu acho que a coisa vai explodir no bom sentido. Mas nesse sentido vai ter uma varredura também. Em todas as áreas, não é na odontologia, em todas as áreas. Vão se criar novas profissões, como foi a vida inteira. Então, profissões... Hoje não existe mais técnico que conserte máquina de datilografar. Caixa registrador. Mas surgiram muitas outras profissões. Hoje você tem social media, você tem copywriter, você tem coisas que não fazia ideia há 10 anos atrás. Então, você vai ter novas profissões, você vai ter novas... E dentro da odontologia é a mesma coisa. E vai ter uma galera que vai entender que não cabe ali. Por uma questão de propósito, por uma questão de habilidade mesmo. De resiliência. De habilidade dentro do novo modelo, essas coisas todas, né? O PV ele fala uma coisa que é bem interessante. As ferramentas que me trouxeram até aqui não são mais suficientes para me levar para frente. Não adianta também você querer... Para você... levar para frente, essas ferramentas continuam sendo necessárias. Isso que é importante entender. Isso aqui não vai deixar de ser necessário, mas você vai ter que ter novas habilidades. Esse passado, ele conta uma história que explica a situação, mas não é o guia. Não é o guia. E eu acho que há uma confusão entre as soft skills, o uso das soft skills e a supervalorização das soft skills. A soft skill só passa a ser vantajosa se eu tenho uma base de hard skill. Claro. Se não é golpe. Se não é golpe. O trambiqueiro, ele é excelente comunicador, é um excelente vendedor, ele é encantador, porque ninguém é enganado por alguém que não seja sedutor. Perfeito. Né? Mas na hora de entregar o que é obrigação, não é privilégio nem benefício, ele não entrega. É isso que o trambiqueiro faz. Porque ou por mau caratismo, ou por incompetência de hard skill mesmo. Imperícia, com certeza. Né? Então, assim...
Então, a gente vai continuar ensinando hard skills. É fundamental. Claro. É fundamental. Porque parece que isso perdeu a importância, né? A técnica, ela é importante. Não, ela é fundamental, ela é básica. Eu dou um exemplo há muitos anos, eu dou um exemplo assim. Imagina um dentista puro de coração. E chega um paciente lá e ele vai fazer um tratamento até pro bono, até gratuito. E ele vai fazer um procedimento que ele não tem o domínio total daquele procedimento. E ele faz o procedimento, ou a conduta, ou tratamento, com a melhor intenção do mundo, Cecília. Claro. Com a melhor intenção do mundo. Mas o resultado não foi a contento por uma imperícia. Ele promoveu um benefício ou um malefício? Então, isso eu falo no primeiro dia de aula de todos os meus cursos. A ética passa pelo conhecimento. Se você não tem conhecimento, você não tem ética. Inclusive de a gente saber a incapacidade e o limite. Sem dúvida. Né? A incapacidade e o limite, por exemplo, eu não faço cirurgia. Sim. Né? Se você chegar para mim, eu não vou fazer, eu vou arrumar alguém para fazer em você. Mas isso é conhecimento. Isso é conhecimento. A minha limitação está aqui. Isso é conhecimento. Sim, um pouquinho de humildade intelectual, moral, sim, né? Isso é conhecimento. Não estou falando do você tentar e não dar certo, porque os fracassos vão ocorrer na vida de todo mundo. Só perde pênalti quem bate pênalti. Então você vai perder pênalti na vida. Então isso faz parte do jogo. Mas uma coisa é você ter um resultado inadequado, tem dia que você não... Outra coisa é você agir por desconhecimento. Então, mais do que nunca é importante um curador, um mentor. Mais do que nunca é importante isso. Mais do que nunca é importante processos. Mais do que nunca é importante ter capacidade de conexão. Eu vejo a odontologia do futuro com muito bons olhos. Eu vejo que nós vamos ser cada vez melhores tratados como cidadãos, como pessoas, como seres humanos. E eu compartilho dessa visão. E que bom que a gente está no presente ajudando a construir essa odontologia do futuro. Meu amigo, um prazer imenso, imensurável ter essa conversa com você, dentre tantas outras. Eu saio, como eu disse, sempre mais rica. Eu tenho certeza que você que está assistindo a gente, né, tem reflexões importantes, teve insights importantes. Inclusive, conta aqui pra gente, comenta aqui qual foi o insight que você teve. Né? Vou deixar você, Marcelo, com as palavras finais para você poder se despedir da sua audiência, da nossa audiência, né? E mais uma vez é um prazer grande estar aqui dividindo esse momento com você. Agradecer, Cecília, obrigado, muito obrigado pelo convite. Você sabe muito da admiração que eu tenho por você. Eu acho que é muito convergente sempre as nossas conversas. A gente tem uma convergência muito grande. Eu sempre cresço muito nas nossas conversas, então para mim é realmente um grande prazer. Nesse sentido, falar da minha admiração pelo seu trabalho, e principalmente, Cecília, pelo quanto você impacta dentistas. Você já tem ideia de quantas pessoas você impacta? Você não faz ideia. Eu tive no teu evento. Imagino que cada um daqueles da sua comunidade atendam 10 pessoas por mês, que não é nada. Imagina quantas pessoas você não está impactando indiretamente. Então, que você mantenha essa tua capacidade de iluminar os outros. Você ilumina e é lindo de ver. Parabéns. Obrigada, querida. Deus lhe abençoe. Obrigada. Obrigada, pessoal. A gente segue para outros capítulos. Eu espero vocês no Fluxo.